Olá! Você saberia ler um diploma legal? Se eu te dissesse, dê uma olhadinha no que diz o inciso 3º do artigo 3º da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, com que grau de dificuldade você chegaria até esse conteúdo? Pois pensando nisso, nós resolvemos gravar esse vídeo. Nós hoje vamos falar sobre o glossário da leitura da legislação ambiental. Você já esteve numa situação em que você estava cercado de técnicos, advogados e todo mundo comentando: ah, é verdade, aquele inciso do parágrafo, do artigo, da lei, mas não era isso que o capo te falava e de repente fez um tuim do que eles estão falando? Então, para evitar que essa saia justa aconteça novamente, nós resolvemos trazer para vocês o que nós chamamos de glossário da lei. Então, vamos aprender a ler alguns termos, algumas terminologias que parece que até agora ficava restrito ao mundo jurídico. Então, toda legislação, ela vai ser identificada por um número, seja uma lei, um decreto, uma instrução normativa, uma portaria, uma decisão de diretoria. Ela será referida por um número. Eu trouxe aqui como exemplo a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei federal, a 6938 de 81. Então, ela está lá como lei 6938 e a data. Alguns alunos me perguntam: professora, o que é esse texto bem curtinho ali, com recuo, que normalmente fica embaixo do nome? Isso daqui nós chamamos de ementa. O que é a ementa? Ela é o resumo daquele diploma legal. Então, ela vai trazer de uma forma bem concisa o objeto do que aquele diploma legal trata. Então, no caso da Política Nacional de Meio Ambiente, ela dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. E todo diploma legal tem? Não, infelizmente não são todos os diplomas legais que têm. As leis em geral, elas têm uma ementa. Professor, eu estou aqui com um diploma legal que não tem ementa. Calma, respira azul, solta rosa e vai lá no artigo 1º. O artigo 1º geralmente traz o objeto daquele diploma legal. Então, o artigo 1º, normalmente, ele vai reproduzir de uma forma um pouquinho mais completa o que diz aquela ementa. Agora vamos para os termos. E o artigo? O que é o artigo? O artigo ele traz o conceito que se pretende regulamentar, é a ordem. O artigo ele vai estar mencionado com as letrinhas A, R, T e pontinho. Alguns alunos me perguntam: professora, quando eu estiver escrevendo um relatório, um texto qualquer e eu quero me referir ao artigo, eu preciso escrever só A, R, T, pontinho e o número, ou eu posso escrever artigo? Fique livre, o texto é seu. Você pode tanto fazer da forma abreviada como escrever artigo. Aliás, deixa eu já dar uma dica para vocês. Muitos diplomas legais, eles têm um artigo que eles vão trazer definições, que são conceitos, que são fundamentais para a interpretação do conteúdo que está naquele diploma legal. Vamos pegar, por exemplo, aqui da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, vamos lá para o artigo 3º. O artigo 3º vai trazer os conceitos, alguns termos que são importantes para a gente interpretar o seu conteúdo. Então, ela começa com o conceito de meio ambiente. Então, para os fins previstos nesta lei, entende-se por inciso 1º, meio ambiente. Ah, professora, esse já é uma coisinha diferente. Inciso. Como que eu escrevo inciso? Inciso é um número romano. Então, quando eu coloco os números romanos, eu estou me referindo a incisos. Ah, professora, mas eu vi também que tem umas letrinhas. A, B, C, D. Como que eu chamo essas letrinhas? As letrinhas eu chamo de alíneas. Professora, e aquela cobrinha? Aquela cobrinha que parecem dois S's abraçadinhos. Aquilo eu chamo de parágrafo. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º.
E quando eu tiver um único parágrafo num artigo, que são os desdobramentos, eu tenho um parágrafo só. Como que eu chamo este parágrafo? De parágrafo único. Professora, posso colocar cobrinha único? Não, não pode. Tem que escrever. Quando o parágrafo for único, eu não uso a cobrinha, os dois Szinhos abraçadinhos. Eu vou escrever parágrafo único. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Vocês já ouviram algum advogado ou alguém que tenha domínio da leitura da legislação mencionar: ah, isso não está no parágrafo, ou isso não está no inciso. Isso que você está falando está no caput. O que é caput? E pelo amor de Deus, é caput, não é caput. Caput. Caput é a cabeça do artigo. Então vamos lá, de novo na nossa lei. Eu estou mencionando o caput, é a cabeça do artigo. Então aqui, ó, artigo 2º. O que seria o caput? É esse texto que vem logo na sequência do artigo. O restante já tem a sua própria identidade. Incisos, alíneas e há também os números arábicos 1, 2, 3, que nós chamamos de itens. Então, qual seria a sequência? Começa com o número de identificação do diploma legal, por exemplo, Lei 6938 de 1981. Logo abaixo, nós vamos ter aquele texto em recuo, pequenininho, chamado de ementa, que é o objeto da lei, do que ela trata. E começamos uma sequência de artigos, que é o ART, pontinho e o número. Então, os artigos seguidos dos parágrafos, seguidos dos incisos, seguidos das alíneas e também dos itens. Agora você já está pronto para uma reunião e não vai fazer feio, eu tenho certeza. Boa reunião, boa prática profissional. Se você gostou do nosso vídeo, curte, comente e compartilhe com aquelas pessoas que são da área e que também não são da área, mas que também precisam conhecer de legislação. Gratidão, saudações ambientais.